galera, tudo bem? Aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo certo? Galera, comentem, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Aqui eu agradeço a esse gesto que vocês que estão assistindo possam fazer por mim aqui, tá certo? E claro, para o cenário do colecionismo dos discos de vinil da boa música. Aniversariante do mês. Galera, esse mês de novembro ele é recheado de lançamentos pelo mundo na história da música. Eu já fiz alguns vídeos de aniversariantes do mês, eu vou deixar alguns cards aqui ao longo do vídeo. E este aqui é de um álbum lançado no mercado britânico no dia 30 de novembro de 1979, com lançamento no mercado dos Estados Unidos no dia 8 de dezembro de 1979. Eu falo deste clássico do rock mundial. The Wall, Pink Floyd. Galera, dispenso maiores apresentações a respeito deste importantíssimo álbum. O que eu vou falar aqui a respeito dessa obra? Bom, ela é uma proposta que surgiu a partir da turnê do In The Flesh, em 1977, e num dos últimos shows dessa turnê, na cidade de Montreal, no Canadá, houve um incidente com o Roger Waters, que se incomodou com o excesso de voracidade, de ira de alguns fãs mais exaltados, e acabou cuspindo na cara desses fãs. O Roger Waters ele tinha uma certa incomodação em fazer concertos em grandes estádios, isso na época. Ao conversar com um amigo que também era psicólogo e psiquiatra, surgiu aí a ideia de contar a história de alguém que tinha um muro entre ele e o seu público. É aí que vem o embrião do que viria a ser o The Wall do Pink Floyd. Haviam duas sugestões para a concepção do próximo álbum do Pink Floyd, né? Seria esta, né, em que uma pessoa está separada por um muro da sua realidade, e uma outra, uma história girando em torno de uma noite entre sonhos e delírios, em torno e dos seus conflitos internos, numa noite de carona. Bom, as ideias foram colocadas à mesa, os integrantes do Pink Floyd, claro, gostaram da primeira ideia. A segunda ideia, ela foi utilizada por Roger Waters no seu primeiro álbum solo de 1984, que tem essa concepção da segunda ideia que eu falei agora. Foi um processo tranquilo? Não foi. Havia uma série de problemas no entorno da banda. O desgaste de relacionamento entre os integrantes, né? Tanto que no meio do processo de gravação, Rick Wright, o tecladista, ele acaba saindo da banda, mas fica como músico pago, músico contratado, e toca o projeto, né, a turnê do The Wall, que viria depois. Questões financeiras de investimentos mal feitos fizeram com que o Pink Floyd tivesse grandes prejuízos financeiros, e isso acabou gerando um certo desconforto e pressionando ainda mais, né, principalmente o Roger Waters, a conceber este álbum, que era para ser grandioso, e acabou se tornando mesmo, né, um álbum conceito com 26 canções, né? Aqui está a minha edição em disco de vinil. Enfim, foi nesse contexto que o grupo acabou indo para os estúdios e gravar o que viria a ser o The Wall, né, lançado em 30 de novembro de 1979 para o mercado europeu, o mercado britânico. O álbum ele é uma ópera rock, ele é um álbum conceitual, assim como foi os álbuns Animals de 77, Wish You Were Here de 75, The Dark Side of the Moon de 1973. Muitos consideram que essa sequência é uma das sequências mais perfeitas da história do rock, comparada aos discos do Led Zeppelin, a sequência de álbuns do Led Zeppelin. Bom, o conceito, então, ele foi feito, ele foi gravado ali num período de 6 meses, né?
toda a concepção de gravação de estúdios. Teve aqui um forte apelo gráfico do álbum, né? E surgiu então a concepção visual e a concepção musical e a concepção psicológica do álbum. A parte gráfica, ela é espetacular. Essa aqui é uma edição minha nacional, né? Aqui você já percebe um pouco do que era a ideia do The Wall. Se o álbum de 77, que é o Animals, ele foca diretamente, é um álbum altamente político, que foca na sociedade, fazendo analogias a animais e aos controlados e os controladores dessa sociedade. Aqui é a crise interior do personagem chamado Pink, que é baseado, inspirado na história de vida de Roger Waters. Roger Waters perdeu seu pai na Segunda Guerra Mundial, o personagem Pink também. E assim é contada a história, música a música, né, gerando aí uma história muito poderosa. No CD, que foi lançado ali nos anos 90, a minha edição é naquelas caixinhas gordinhas que os colecionadores curtem pra caramba. Você tem 13 músicas no CD1, 13 músicas no CD2. Aqui você tem, né, imitando aqui a letra do Roger Waters, né, no encarte, com todas as letras. As imagens do muro sendo construído e depois sendo derrubado, isso nos shows do Pink Floyd em 80 e 81, que acabaram depois virando no ano 2000 este álbum aqui, ó, né, o Is There Anybody Out There, né, mostram bem a concepção gráfica dessa construção do muro. Bom, que músicas que fazem parte do álbum The Wall? Claro, a música que deu o nome à turnê que inspirou ao álbum, In The Flash. E aí vem toda uma sequência poderosa de canções, né? Tem ali o Another Brick in the Wall, que é dividido em algumas partes. A mais famosa de todas é a Another Brick in the Wall parte 2. Tem a Another Brick in the Wall parte 3, Goodbye Blue Sky, Hey You no lado B, Is There Anybody Out There, que dá o nome depois da turnê de 81 do The Wall, Comfortably Numb, Run Like a Hell, The Trail, e por aí vai. O álbum ele se tornou um fenômeno comercial. Muitos fãs do Pink Floyd, apesar de todo esse empenho de Roger Waters e companhia, muitos fãs ainda não consideram esse aqui o melhor álbum do Pink Floyd, até porque tem o The Dark Side of the Moon. Muitos não chega a ser o álbum favorito, porque tem uma diferença entre ser seu álbum favorito e ser o melhor. Por exemplo, o meu álbum favorito do Pink Floyd é o Animals. Eu acho um álbum mais pesado, mais cru, a mensagem é direta e é o que eu mais curto. Mas também não vou ser hipócrita de achar que The Wall ele é inferior. Ele é um álbum formidável, perfeito, e que atraiu públicos que antes o Pink Floyd não atraía. A Another Brick in the Wall parte 2, ele alcançou públicos das mais variadas classes sociais, né? E atingiu aí público das rádios AM, do popular, até ao adulto contemporâneo, né? Que toca mais ali o New Wave. Ou seja, atingiu todos os estratos sociais a música Another Brick in the Wall parte 2. Bem como a canção Comfortably Numb, Run Like Hell. São 3 canções que tiveram muita execução em rádios, além da canção The Flash. Mas no popular, ou seja, para todos os estratos sociais, Comfortably Numb e principalmente a Another Brick in the Wall Part 2, elas atingiram grandes estratos de público, criando um fã-clube sólido, renovando esse público de fãs do Pink Floyd.
porque nós temos a fase psicodélica ali dos anos 60, a fase da construção progressiva dos anos 70, e aí o rescaldo do que veio nos anos 80. A banda se desfez totalmente com o The Final Cut, né? E esse álbum aqui, ele acabou unindo as gerações de fãs do Pink Floyd. Os novos fãs, né, dos antigos, fazendo com que a banda mantivesse uma base de pessoas que curtissem o som até os dias de hoje. O The Wall, com certeza, juntamente com The Dark Side of the Moon, são os dois álbuns mais conhecidos entre o público comum. Se você apresentar o álbum, por exemplo, aqui está a versão nacional. Essa capa aqui, na sua primeira edição, ela não tem esses dizeres aqui. Né? Seguindo a lógica do Metal e do The Dark Side of the Moon, e o Animals e o Ashira Here, esse álbum também não veio com o nome da banda, nem com o título na capa. Depois é que as edições posteriores vieram com esses dísticos aqui, né? A edição brasileira sempre veio assim. Nas edições estrangeiras, o selo interno vem com um muro construído ali e com os personagens desenhados. A versão brasileira vem com esse selo genérico da CBS. O que eu acho lamentável aqui para o Brasil, que os selos dos álbuns do Pink Floyd, exceto o The Dark Side of the Moon, que veio com um prisma ali dentro, viessem com um selo genérico. Mas, infelizmente, aqui o The Wall, a versão brasileira, veio com esse selo genérico da CBS. Digamos que é o único senão do The Wall versão brasileira, porque veio muito bem masterizado, tem uma excelente qualidade, na minha opinião, né? E toca muito bem, veio com todos os encartes, veio com envelope encarte, tudo certinho, tudo como diz o figurino. Aquilo que eu mostrei ainda há pouco no CD, tem os envelopes encartes do The Wall. No ano de 1980, o álbum The Wall já tinha atingido cerca de 11 milhões e meio de vendas de discos nos Estados Unidos. É um dos maiores campeões de venda do Pink Floyd. Perde por The Dark Side of the Moon. É um dos campeões em aparições na Billboard. Perde por Dark Side of the Moon também. A crise entre os integrantes da banda estoura durante o processo da gravação, como eu já falei, a saída do Nick Mason, ou melhor, do Rick Wright, e como músico convidado depois, e depois o desmantelamento da banda, gerando uma grande crise jurídica ali pelo ano de 85. É o último grande álbum do Pink Floyd. Seria lançado The Final Cut, que é uma continuação do The Wall, com músicas que não foram aproveitadas aqui, complementando com composições do Roger Waters, mas a obra definitiva está aqui. Tanto que no ano de 82, o cineasta Alan Parker, ele transforma essa ópera rock em filme, que é muito cultuada entre os fãs. Alguns não acham que a versão do diretor é uma grande forçada de barra. Eu, particularmente, vejo como forma perfeita da construção do personagem Pink e do isolamento das pessoas, todos os problemas gerados para que o Pink criança se tornasse o Pink adulto, sendo ditador de si próprio. E isso é uma mensagem que o filme passa. A ópera rock nem tanto. Tanto que a música Comfort Me Numb é a transição do antigo Pink para o Pink que viria a se tornar depois. Eu particularmente acho esse aniversariante do mês, lançado em 30 de novembro de 1979, um dos maiores discos da história da música de todos os tempos. O The Wall, aqui está o gatefold todo aberto, né? Um dos maiores discos da história da música. E que gerou filhos, né? Que gerou alguns filhotes, como a leitura do próprio Roger Waters em 1990, né? Do show de 90, o The Wall. O CD em The Flash, que é uma base do que viria a ser o The Wall.
o The Wall de 2016 aqui, que virou filme, e o filme explica muito bem o Roger Waters e a sua saudade paterna, que explica muito bem. O filme desse show aqui é espetacular. E o álbum lançado em 2000, né, que é o Is There Anybody Out There, de 2000, que é maravilhoso a parte gráfica dele, né. Ó, aqui tem toda a concepção, isso aqui é uma prensagem importada, e aqui mostra o concerto, né, em si. As imagens, né, do concerto, a concepção, toda a ideia, né. E é um álbum legal, cara. Pra quem quer ter uma outra ótica do processo do The Wall, correr atrás deste álbum aqui é legal, tá? Ó. Aqui você tem um outro ponto de vista do The Wall. Show de bola, esse álbum aqui é maravilhoso, né? Ó, aqui a concepção do show, do palco, como seria, a concepção do muro, enfim. Aqui eu tô passando de forma rápida. Mas, enfim, o álbum The Wall gerou muitos frutos. Gera até hoje. Inúmeros relançamentos e reprensagens tanto em CD como em disco de vinil, né? A última prensagem é de 2016, pela própria Pink Floyd Records, em edições de 180 gramas, muito bonitas e extremamente caras também. Teve versão em 8-track, Laserdisc, teve em CD, fita cassete, ou seja, vendeu demais e teve muitas leituras e arregimentou uma legião de fãs pelo planeta inteiro. E esse é o aniversariante do mês, The Wall, lançado em 30 de novembro de 1979. Um grande fenômeno de vendas. Galera, grato demais por vocês terem acompanhado o vídeo. Peço novamente que vocês aqui se inscrevam no canal, curtam os vídeos, espalhem a ideia, falem para os seus colegas que curtam aí o rock, MPB, enfim, eu falo disso nos vídeos. Vira e mexe, sempre tem um vídeo de aniversariante do mês em que falo de algum álbum, algum show, algum integrante de alguma banda, algum cantor que faz aniversário naquele mês. Como o mês aqui é novembro, o The Wall, lançado em 30 de novembro de 79, foi o tema deste vídeo. Galera, aqui é o Alan Cristo Vinil, desejando tudo de bom, saúde e paz para todos, e música sempre, o tempo todo, e em qualquer lugar. Um abraço, galera!